Boa noite, meu querido ouvinte. Estou de volta, sou Adejame, seminarista do 3º ano do seminário, CETESEB. Mais uma vez, quero confirmar aos amados que é um privilégio compartilhar da palavra do Senhor, passar esse tempo juntos, nesta quase noite de segunda-feira, aí quem aproveitou o feriado e aos que ainda estão aproveitando. E o meu desejo é que você seja tremendamente abençoado neste tempo, na presença do Senhor. Quero orar com os irmãos para que este tempo seja um tempo mesmo de grande crescimento, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para a obra que Ele fará através de nós também. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por Tuas bênçãos, obrigado por Tua presença, por Tua proteção e o Teu cuidado sobre nós. Somos tremendamente gratos e entendemos que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável para as nossas vidas. Por isso dedicamos este tempo em especial para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, fala ao coração do meu amado ouvinte neste dia, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro a Ti, ó Deus. Amém. Queria começar este programa com a canção do Grupo Logos, Portas Abertas. Hoje nós vamos falar sobre família. E o tema deste dia, para o nosso programa Vivendo na Palavra, é Família Convertida, Mundo Transformado. Então ouça Grupo Logos, Portas Abertas. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não, sai da escuridão.
pessoas certas, amigos e irmãos. Que linda canção do Grupo Logos, Portas Abertas. Realmente é uma mensagem que mexe conosco, que traz uma experiência de vida de alguém que deixou a sua casa, que foi atrás dos seus prazeres e desejos, mas que só percebeu, literalmente, que a sua vida era uma porcaria, porque esta música fala desta experiência de Lucas 15, de um jovem, de um filho pródigo, que deixa a casa do seu pai, vai viver distante dos seus cuidados e, literalmente, vai viver uma vida com os porcos, uma vida na porcaria dos seus desejos, vontades e deleites. Querido ouvinte, a meditação que faremos nesta noite sobre família convertida e mundo transformado, o texto que nós vamos ter como base se encontra lá em Malaquias, o último livro, o profeta menor, o último livro do Antigo Testamento. É Malaquias capítulo 4, versículo 6, que nos diz o seguinte: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu vou repetir este versículo para ficar bem gravado na nossa mente. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Primeiramente, acho que cabe a nós entendermos o que é conversão, porque é isso que o versículo está nos dizendo. O que é conversão? E dentre os vários significados da palavra conversão, conversão significa mudança de direção, significa trazer de volta, significa pôr de volta. É alguém que quem dirige, né, os nossos profissionais da direção e aqueles que não são profissionais sabem do que eu estou falando. Você quer fazer uma conversão, é mudar de rumo. E olhando para esta passagem, este versículo em especial de Malaquias capítulo 4, versículo 6, o processo de conversão que o texto nos apresenta, primeiramente ele não é fruto do esforço humano, mas é fruto da vontade de Deus. Porque nos diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. E esta incumbência, esta responsabilidade é do Senhor. E é vontade do Senhor que os corações dos pais sejam convertidos aos filhos e que o coração dos filhos também se convertam aos corações dos pais. Nesta passagem, o Senhor é quem está assumindo a responsabilidade de uma mudança radical no meio da família. É o Senhor. Ele é o principal interessado para que esta conversão aconteça nos corações daqueles que fazem parte de qualquer família. Bom, primeiramente, também é importante nós entendermos o contexto de Malaquias. Bom, o contexto do profeta Malaquias é que ele está vivendo no meio do povo de Israel, e o povo de Israel, o que está acontecendo ali? O povo de Israel está vivendo uma profunda decadência moral. Por quê? Os homens estavam deixando suas esposas e estavam se casando com mulheres de outras nações. E ao se casarem com outras mulheres, por influência das mesmas, eles começaram a adorar outros deuses. E o que, consequentemente, desse abandono dos pais, o que estava acontecendo é que havia a família estava sendo destruída. A família estava sendo destruída. Os homens, em busca dos seus prazeres e em viver na busca exclusivamente desses prazeres, abandonavam suas esposas. E as esposas estavam automaticamente ficando sem o seu sustento. Os filhos perderam a referência paterna no lar. E o caos ali na sociedade e no povo de Israel estava instalado. Agora, é importante nós percebermos que esta narrativa bíblica, que se deu aí há milhares de anos atrás, parece-me que ela é testemunhada nos dias atuais.
eu poderia até afirmar, está sendo vivida nos dias atuais. Mas graças a Deus, meu amado ouvinte, que Ele nos dá a esperança de que esta história pode ser diferente. E é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Bom, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns sinais. Quais são os sinais apresentados por uma família convertida a Deus? Lembrando que a nossa proposta hoje é família convertida, mundo transformado. Então, quais são os sinais apresentados por uma família convertida a Deus? Um primeiro sinal que a gente poderia apresentar é que a família convertida a Deus, ela é uma família acolhedora. Eu lembro-me que quando minha esposa estava grávida, como eu vivia ansioso em conhecer o rosto da minha filha. E esta expectativa de esperar alguém que você nem conhece, às vezes tem até dúvida qual o nome que eu vou colocar, mas uma família que está ali se preparando, comprando um enxoval, fazendo todos os preparativos para receber aquela tão sonhada criança. Então, o acolhimento, ele é um dos primeiros sinais de que uma família está viva. E é interessante nós pensarmos em uma família acolhedora, porque uma família que não se permite ser inserida, né, ou não se permite que as pessoas sejam inseridas nesta família, aí nós temos uma comprovação de que há alguma coisa acontecendo. Talvez o que existe por parte desta família é o medo. O medo de repente, as suas convicções ou a rotina da casa ser mudada. Mas também nós podemos pensar que algumas famílias têm medo de compartilhar o tesouro que há nesta família. E como é bom quando alguém chega ao nosso lar, não é verdade? Uma criança, uma pessoa que passou anos fora e você está ali ansiosa para aguardar, para preparar aquele alimento especial, aquela comida especial. E quando uma família, querido, começa a fechar suas portas para receberem alguém novo, esta é uma indicação de que os corações também se fecharam. E o que é preciso, então, para nós nos tornarmos cada vez mais uma família acolhedora? É preciso entender que essa família precisa existir. Melhor dizendo, essa família precisa ser uma família que tenha como base o valor de sempre acolher aos recém-chegados. E é interessante que, como seminarista, a gente tem vivido culturas diferentes, realidades familiares diferentes. E como é interessante notar que algumas famílias são assim calorosas ao extremo, que você fica constrangido quando chega nessa casa. Algumas te recebem, né, com mais cerimônia, e a gente respeita, né, a realidade de cada família. Mas a família precisa ter como valor. Todas as famílias, a minha família, a sua família, precisa ter esse acolhimento das pessoas que estão chegando à nossa casa como um valor. Se uma família for cheia de amor, ela é atraente. E por ser atraente, ela necessariamente é acolhedora. E cabe aqui uma afirmação de que vida chama vida. Vida chama vida. O amor, ele está em constante movimento. Ele não pode ser estático, porque se o coração humano não progredir, ele regride. E se ele não se abrir sempre mais, ele vai se fechar e vai entrar num processo de morte espiritual. Então, uma família acolhedora é um dos sinais apresentados por uma família convertida a Deus. Um segundo sinal que nós podemos apresentar para uma família convertida a Deus é que os seus componentes se conhecem interiormente. Talvez você já parou para pensar que quando você está num grupo social, as pessoas se comportam de uma determinada forma. E quando você conhece e quando você adentra a casa dessas pessoas, parece que ela é totalmente outra. Porque ela está num lugar seguro, é verdade.
Ali ela realmente apresenta-se como ela é. Ela está na sua casa. E a nossa casa é um lugar de tranquilidade. É um lugar onde as pessoas nos conhecem como nós somos. Por isso que eu tenho acreditado que o lugar mais difícil de você testemunhar de uma vida transformada por Deus é na sua casa. Porque ali as pessoas conhecem verdadeiramente quem você é. Os seus gestos, as suas palavras, as suas intenções, até mesmo aquelas brincadeiras que a gente pensa que não tem nenhum sinal de maldade, uma tinta de maldade, mas quem vive nessa casa sabe que aquela atitude fere drasticamente os corações. É claro que todas as famílias têm as suas fraquezas. A minha família tem fraquezas. A minha esposa conhece muito bem. Eu também a conheço. Eu conheço as fraquezas dos meus filhos, os meus filhos conhecem as minhas fraquezas. E isso é para dizer que nós temos limites, nós somos limitados. Por isso que é tão importante que cada família conheça as suas vulnerabilidades. Sabe por quê? Porque conhecendo as vulnerabilidades, nós podemos nos ajudar mutuamente. Lembram-se da primeira família criada por Deus, Adão e Eva? Era uma família normal, até que o pecado invade a casa desta família, invade o seio daquela família, e a partir daquele momento, muitas atitudes que começaram ali, em Adão e Eva, com a invasão do pecado no coração de Adão e Eva, daquelas primeiras pessoas, essas atitudes têm se perpetuado até os dias de hoje. Querem ver algumas evidências de como o pecado entrou no meio da família e nós temos vivido essa experiência desgastante até os dias de hoje? Primeiro, nós temos homens omissos, homens que deixam a cargo das suas esposas a responsabilidade de educar os filhos, de cuidar da casa, e eles se pegam apenas com o controle da TV na mão. É a única coisa que ele quer ter o controle na sua vida, é o controle da televisão. E deixa a responsabilidade da casa, dos filhos, nas costas das esposas. Lembro também que na hora que Deus chama Adão para conversa, bater aquele bate-papo ali de final de tarde, o que Adão faz? Ele culpa a mulher. Homens omissos e homens que culpam mulheres, mas não é só homens que estão se culpando ou estão culpando as outras pessoas. E como experiência, sei que não é só minha, mas também de todos nós temos vivido aí uma era da racionalização da culpa. E essa racionalização é quando as pessoas começam a fazer uso das seguintes desculpas para justificarem os seus erros. Eu pequei porque a carne é fraca. Eu soneguei os impostos porque a carga tributária é muito pesada. E enfim, as pessoas começam a racionalizar os seus erros para tentar arrumar uma desculpa para aquilo que estão fazendo. Lembram também de Caim? Caim é tomado por um ódio doentio por seu irmão Abel, a ponto de matá-lo. Então as consequências do pecado que invadiu a família de Adão e Eva são vividas até os dias de hoje. São pais que têm matado os filhos, são filhos que têm matado seus pais, abandonado seus filhos, filhos também que têm abandonado seus pais no final de carreira, quando eles mais precisam do apoio, do cuidado e do carinho. Sabe, de uma coisa nós podemos ter certeza: família perfeita não existe na Terra. Sabe por quê? Porque ela é composta por pecadores que moram sob o mesmo teto. Agora, quando seus membros percebem que suas vidas não edificam uns aos outros, elas podem tomar a decisão de viver uma vida familiar diferente. E esta diferença está em admitir que são imperfeitos. Mas são pessoas também que estão buscando forças uns nos outros, abrindo mão de seus desejos egoístas e se entregando mutuamente uns aos outros e uns pelos outros, para que a vida em família seja norteada pelo amor, pelo respeito, pela consideração, pela ajuda mútua. Agora, amor perfeito, o homem nunca conseguirá produzir, porque amor perfeito nós só encontraremos na pessoa de Jesus Cristo.
Em 1 João, capítulo 4, de 7 a 11, nos diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos-nos uns aos outros. Então este é um sinal onde os seus componentes conhecem interiormente uns aos outros, onde ele sabe que a intenção do outro é amar, é ajudar, é apoiar. E um terceiro sinal de uma família que tem o seu coração convertido em Deus é uma família fundamentada sobre o perdão. Lucas capítulo 17, dos versículos 3 a 4, nos diz o seguinte: Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Querido ouvinte, é interessante nós não apenas pensarmos, mas percebermos que Jesus veio curar-nos inteiramente. Ele veio salvar-nos e libertar-nos pelo dom de seu Espírito. Só quem reconhece que foi e está perdoado por Deus é capaz de perdoar de verdade. E esta palavra perdoar é tão forte, mas tão forte que muitas vezes, nós ficamos tão constrangidos com esta palavra que nós nos escondemos de trás de uma palavrinha chamada desculpa. Desculpa. Enquanto que, na verdade, nós precisávamos pedir a perdão. Então nós nos escondemos porque nós entendemos que a dimensão e a profundidade do perdão é além daquilo que a nossa boca pode falar. Desculpa. É algo que arde no nosso coração, é algo que faz você remoer a sua vida e perceber que a sua atitude realmente machucou e maltratou. Eu fico a imaginar como é que um homem chamado Davi, e essa história é muito conhecida por nós, a história de Davi na Bíblia, como é que este homem é intitulado um homem segundo o coração de Deus. Sabe, esta afirmação bíblica, ela muito me surpreende e ao mesmo tempo me dá esperança. Imagine então a família de Davi, onde há incesto, onde há assassinato, onde há traição, tantas coisas, mas Davi é intitulado como o homem segundo o coração de Deus. E eu tenho aprendido que o que importa no meio da família não é quantas vezes nós erramos, mas o quanto estamos dispostos a nos arrepender. Por isso, que ao seguir a ordem bíblica de converter o coração uns aos outros, e seguir essa ordem bíblica de que no meio da família deve haver essa verdadeira conversão, onde os corações dos pais se encontrem com os anseios dos filhos, onde o coração dos filhos sejam convertidos em confiança, amor e verdadeira amizade com os pais. Este é um dos requisitos básicos. Conversão verdadeira é um dos requisitos básicos para que esta família sobreviva diante das crises e dos conflitos da vida. E a conversão verdadeira, querido, ela só existirá quando Jesus for o centro desta conversão, pois do contrário, ao invés de corações convertidos, teremos apenas mudança de comportamento. E todas as vezes, eu repito, todas as vezes que desenvolvermos apenas comportamento exterior, sem entendimento interior, é certo afirmar que tal comportamento terá seu prazo de validade bem curto. E eu quero encerrar com esta leitura de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor, meu amado ouvinte,
que Ele conhece o coração da sua família, conhece o seu coração. Se é falta de perdão, se é falta de acolhimento, se é falta de conhecimento profundo do coração uns dos outros, busque isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar com esta canção do André Valadão, Eu e Minha Casa. E esta também será a nossa oração neste final de tarde. Através desta canção, faça a sua oração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui eu me despeço, um forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento,